Olha lá! Peixinho banhou no rio, peixinho banhou no mar, gosto doce salgado, forte amor delicado, esse mundo é meu lar. Peixinho banhou no rio, peixinho banhou no mar, gosto doce salgado, forte amor delicado. Esse mundo é meu lar. O banha, 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 banha. o banha, 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 banha. o banha, banha, Banhou. Banha, banha, banhei. Banha, banha, banhou. Banha, banha, banhei. Banha, banha, banhou. Banha, banha, banhei. Tudo bem? Vai começar mais uma live fenomenal. Tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Olê, olá! Que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil e o mundo um país melhor para todos, um mundo melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias, atividades e temos uma pessoa capaz de conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. E quem é essa pessoa? Sim, o professor! É o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro, o melhor do Brasil. Um educador capaz de trazer para fora tudo o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e é sim aquele que se interessa por tudo, aquele que faz despertar a sua curiosidade. E o que está por trás de grandes escolas, filosofias famosas, metodologias transformadoras e atividades educacionais de sucesso? É a arte de um bom professor. Por isso, vamos conhecer alguns desses professores que estão espalhados por todo o Brasil, espalhados por todo o mundo e saborear suas ideias mirabolantes. Bem-vindos! Eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para o professor ensinar é preciso usar a cabeça, mas para a criança aprender é preciso usar o coração. Que bom que vocês estão aqui. Temos uma convidada especialíssima hoje, com um projeto maravilhoso que eu queria muito que todos vocês conhecessem um pouco dessa história e do que pensa essa nossa convidada, que vai chegar daqui a pouco, mas que eu tive o prazer de conhecer essa professora, essa mamãe maravilhosa, no curso Educando pela Brincadeira, que é um curso online, que tem muitas atividades e tem uma plataforma, né? Tem uma plataforma muito legal com todas essas músicas. Tem gente já perguntando onde é que tem esse CD? Eu não tenho mais CD, tá tudo dentro dessa plataforma do curso online Educando pela Brincadeira, que tem todos os vídeos, todos os CDs, tem e-books e o mais interessante, a gente tem uma comunidade secreta em que os alunos começam a se conhecer e eu consigo aprender muito com esses alunos. Então, por isso que eu estou trazendo a Lilian aqui para conversar com a gente, porque a gente, nessa comunidade secreta, a gente aprende, fica uma comunicação mais próxima comigo, que sou professor do curso online Educando pela Brincadeira, mas todos os alunos que são professores maravilhosos, são professores que são referência na área da educação ativa, eles começam a adaptar tudo que eu vou propondo no curso, eles começam a criar coisas maravilhosas e a gente aprende uns com os outros. Eu acho que é isso que é o grande desafio da educação de hoje em dia. A gente não só tem um professor que vai despejando um monte de informação, mas a gente conectar informações. Eu proponho, mas os outros professores adicionam algumas ideias, trazendo o que tem de melhor deles e assim a gente constrói algo juntos. E é isso que eu vou compartilhar com vocês, um pouco desse momento de troca que a gente tem na nossa comunidade secreta do Educando pela Brincadeira e que se você quiser conhecer mais, né, o que é esse curso que tem
tantas músicas, que tem tantos e-books, tem todos os vídeos, tem contato comigo 24 horas, né? A gente está lá na comunidade. Vai ter um momento do dia 3 ao dia 13 de setembro que eu vou abrir esse curso, um pouquinho dele para você testar, para você saborear, para você conversar comigo, tirar todas as dúvidas. Então, se você gosta das músicas, gosta dessas lives, dos professores que eu estou convidando aqui, vai do dia 3 ao dia 13 de setembro no Aquecimento Educando pela Brincadeira, que é onde eu vou abrir o curso para você saborear, para você ver se você gosta, se faz sentido, se você realmente acredita na brincadeira como uma ferramenta de ensino. Vem saborear, que é um encontro gratuito, 100% online. Basta você ir no www.educando pela brincadeira que você vai conhecer mais sobre esse aquecimento gratuito com as atividades, com contato comigo, para ver se você vem entrar nesse mundo educando pela brincadeira. E agora vamos enriquecer essa live com Lilian, educando e sonhando pelo mundo. Vamos ver se vai dar certo a conexão. Aê, sim, Ê! que bom, Lilian. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do seu tempo, das suas ideias, você e sua família maravilhosa. E tem um monte de gente aqui querendo te escutar. Muito obrigado. Ai, que bom que você está falando isso, porque a primeira coisa que eu queria falar é que agradecer muito por esse convite, que para mim é um reconhecimento, não no sentido comum, talvez, da palavra, mas assim, reconhecer a outra pessoa como alguém que merece ser escutada, né? Isso foi um aprendizado aqui muito grande, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi vindo morar no continente africano, é que as pessoas aqui, elas sabem muito ouvir, elas sabem muito escutar. E eu não sei se sou eu, a minha educação, mas assim, eu acho que no Brasil a gente não é tão assim, né? A gente está conversando e já tem um interrompendo o outro, enfim. A gente tem uma certa dificuldade, né, de parar e ouvir a pessoa até o fim. Então, assim, eu queria agradecer muito, porque eu sinto isso como um reconhecimento nesse sentido, né? Aquela pessoa ali, ela tem alguma coisa para me falar e ela merece os meus ouvidos, merece a minha escuta. Porque às vezes a gente até pode, enfim, ter alguma coisa para dizer, mas não tem que querer escutar, né? Então, é importante isso também. Eu acho que, enfim, na nossa sociedade também, desde a criança, né, que não é entendida como alguém que tem algo a dizer, a gente parece que a gente tem que conquistar esse direito de falar, né? Como assim, para começar ficando adulto. Segundo, tem que ter um reconhecimento profissional em alguma área, alguma coisa assim. Quando, na verdade, não é nada disso, né? Todo mundo tem algo para dizer, e foi isso aqui que, para mim, foi muito impactante. Você começa a falar, tá todo mundo assim, ó. Silêncio. E depois, assim, não é que depois as pessoas não falem, depois elas falam, mas elas vão até o fim, sabe? Então, isso para mim foi uau. Mas, ô Lilian, não, demais. Eu queria que você falasse exatamente, né, onde é que você está, porque eu acho que tem muita gente que não sabe onde é que você está, que projeto é esse que você está fazendo, um pouco da sua caminhada de vida para chegar até aí, aonde você está hoje. É muita coisa. Apesar de eu ser jovem, né? Mas vamos lá, tem muita coisa assim. Eu estou falando do Malawi. O Malawi é um país africano bem pequenininho, do sudeste da África. Ele não tem litoral, é um país continental, faz fronteira com Moçambique, com a Tanzânia e com a Zâmbia, a oeste. Então, é um país assim que eu, pessoalmente, eu vou ser muito sincera, eu não conhecia até surgir essa oportunidade de vir para cá. E eu acho que deve ser a realidade, né, da maioria das pessoas no Brasil. Tem um desconhecimento muito grande, né, que a gente tem em relação aos países africanos, tirando aqueles que são mais, sei lá, que tem uma projeção assim internacional, tem muitos países que a gente nunca ouviu falar, né? Claro. E o Malawi é um país onde existe um campo de refugiados. Um campo de refugiados que acolhe 45 mil pessoas
vindas de diversos países, né, do continente africano, mas principalmente daquele miolo ali, Congo, fronteira com Ruanda e Burundi, né? Majoritariamente as pessoas vêm de lá, porque são locais em que o conflito armado é muito grande, enfim, a ameaça à vida das pessoas é muito grande, e as pessoas são forçadas a sair de seu país. Elas vão normalmente para a Tanzânia, que tem fronteira ali com o Congo, e algumas acabam atravessando a Tanzânia e entrando no Malawi, porque o Malawi é um país muito pacífico, é um país que tem uma estabilidade que aqui no continente africano acaba sendo uma coisa não muito, enfim, uma coisa meio rara, né? Então essas pessoas saem de lá e elas vêm para cá forçadas, né? Ninguém, assim, você, ninguém escolheria isso, né? É uma decisão que é extremamente difícil. As pessoas vêm para cá, muitas vezes elas deixam seu nome, elas deixam sua família, elas não sabem mais onde está ninguém, se elas saem meio às pressas, elas não pegam seus documentos, elas não pegam nada seu, vêm, né, com mãos abanando. Mas aí depende muito, porque o perfil do refugiado é muito heterogêneo, né? Na verdade, tem gente que vem pelas mais variadas razões, sempre envolvendo um risco à vida muito grande. Mas assim, se eu for falar sobre isso, eu vou falar para sempre. Mas o importante... Mas é legal, como é que você, com tudo que está acontecendo na África, como é que você conectou com esse projeto que está aí no Malawi hoje? Então, eu não vou saber dizer exatamente como que eu me conectei a esse projeto, porque eu acho que na minha vida as coisas, elas vão acontecendo de uma forma um pouco misteriosa, sabe? Se é que eu posso Os dizer mistérios assim. da vida. Então, assim, eu tento me guiar muito pelos meus interesses, né? Eu vou fazendo as coisas que... Eu vou dando sim, assim, para as coisas. Eu vou realmente num processo de entrega muito grande, que eu já faço há algum tempo, desde me mudar para Paraty, né? Que eu contei lá no grupo, até me envolver mais profundamente com a cultura popular, enfim. E acabar saindo... Eu sou professora mesmo de formação, mas acabei entrando nesse mundo da brincadeira, né? Pela cultura popular. Mas, enfim, isso eu posso falar um pouquinho melhor depois, mas só para dizer que uma coisa foi levando a outra, vamos dizer assim. Em algum momento, tanto eu quanto meu marido Gabriel, a gente sentiu que os dois somos professores, né? E a gente queria dar um passo além, assim, nesse caminho da educação, mas não necessariamente da educação, eu digo, para fora, mas para dentro também, né? Num processo nosso também. Claro. E o caminho do trabalho voluntário, ele surgiu nesse contexto, e nós acabamos esbarrando com uma ONG brasileira que chama Fraternidade Sem Fronteiras, que tem uma dezena de projetos, tanto no Brasil quanto na África. E o projeto do Malawi era um projeto muito recente. Era um projeto, assim, realmente na sementinha ainda. Ele nasceu, uma coisa que é linda desse projeto do Malawi, é que ele nasceu com pessoas refugiadas. É um sonho de pessoas... Eu acho que travou. Alô? Calma aí. Voltou. Estou aí? Nasceu com pessoas refugiadas da própria África que se juntaram ali para criar algo junto. Isso, ele nasceu de um sonho de 4 meninos refugiados. Eu chamo ele de meninos, eles são mais novos que eu, eles são realmente muito novos. E eles são congoleses, o Mike, o Frank, o Prince e o Feli. E eles tinham esse sonho porque a carência aqui é enorme, né? Você imagina de tudo, mas especialmente de educação. Eles tinham esse sonho de construir mais escolas dentro do campo de refugiados. E eles acabaram também numa dessas coisas da vida louca, esbarrando numa pessoa brasileira, na Clarissa Paz. E ela foi esse canal que linkou esse sonho dos meninos daqui com uma possibilidade de fazer esse sonho se tornar concreto, né? Porque o investimento, você imagina que é um investimento que as pessoas não têm aqui. Então, que a Clarissa é do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Desse projeto. Isso.
E ela, dentro da fraternidade, ou mesmo aqui no grupo que estava liderando, não tinha ninguém da área de educação, então estava essa vaga em aberto ali no universo e a Que gente ótimo. acabou esbarrando nesse momento, entendeu? Que Então, bonito, Lili. temos dinheiro para construir uma escola, mas e aí, qual vai ser o espírito dessa escola, né? Porque Uhum. as escolas é muito mais do que os prédios, né? As escolas são realmente as pessoas, é As a proposta que pessoas. está viva ali. Então a gente veio para isso. Que E estamos bom. aqui há um ano já. Vamos fazer um Ah, ano daqui a Lilian, 2 semanas. cara, parabéns por esse projeto, por essa motivação, né, de sair de onde você está para ajudar outras pessoas. E eu gostaria de saber, dentro dessa pedagogia que deve abranger muitas ideias e pensamentos, e você falou da cultura popular, das brincadeiras, eu queria saber, tem alguma filosofia que você segue mais, que você acredita, que compartilha, que você já usava no Brasil e que você levou aí para o Malawi? Então, a gente sempre teve muito cuidado em trazer alguma coisa pronta aqui, né? Porque, primeiro que eu acho que isso não funciona em lugar nenhum, né? Muito menos assim, eu vindo de um outro continente e trazendo para cá uma coisa que, olha só, isso aqui que eu acredito é super lindo, vamos fazer. Então, sempre houve esse cuidado desde o princípio, né? Olha, a gente tem algumas ideias aqui, vamos ver se isso junto funciona, vamos ver se a gente pode unir isso com outras coisas, né? Enfim, as pessoas aqui, elas já têm uma forma de fazer, né? E a gente não pode deixar isso de fora. Como eu falei aqui, então a gente tem dentro da escola majoritariamente crianças refugiadas, mas também tem crianças do Malawi. E uma Uhum, questão que é uma questão, assim, primeira é a questão linguística, né? Porque claro. são muitas línguas, eu não Dentro do sei dizer Malawi já quantas. deve ser muitas línguas e ainda vindo Sim, um monte de aham. culturas diferentes de toda a África, vai somando. Sim, dentro do Malawi já tem várias línguas e é isso que você falou. Dentro do Congo, que é um país muito maior, então tem mais não sei quantos milhões. Então, assim, a gente tem essa diversidade. Eu acho que a maior riqueza aqui dessa escola é isso, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre considerei importante. Então, se eu fosse falar como uma filosofia que eu acho, né? Não falando em pedagogia ou metodologia, mas falando o que é assim o coração, né, a essência, é essa filosofia que abarca essa diversidade e que Tá. né, que não deixa nada de fora. Mas assim, você falou da cultura popular, né? Para mim a cultura popular tem muito a ver com isso. Porque, bom, para começar, você botou lá no post, vamos falar sobre educação e tradição, e eu já fiquei assim, ai meu Deus, que responsa! Não, mas é super livre, assim. Foi muito Uhum, observando todo o seu repertório, que é muito bonito da cultura popular, você conhece muito bem, e você sempre compartilha, né, as brincadeiras, as canções, a maneira tradicional que vai passando de boca a boca e que faz parte uhum, não só no recreio, né, no pátio da escola, uhum. mas dentro de sala de aula. E isso é muito Sim. bonito ver quando você compartilha com a gente. Então eu vou me contextualizar aqui já para dizer que o meu lugar dentro disso, né? Qual é o meu lugar dentro disso? Que é o lugar de aprendiz, né? Porque traditar é você entregar uma coisa de um para o outro. Então você tem que ser uma pessoa que tem algo e quem recebe é alguém que não tem. Então, ao longo da minha vida até agora, né? E eu espero carregar isso assim até o fim. É um lugar que eu me enxergo com muito respeito em relação ao que eu recebo, sabe? Claro, E sempre cuidando também, porque eu acredito que a tradição, especialmente, né, falando de culturas populares, a gente está num contexto vivo, né? Então, assim, aquela posição de mestre que está passando, ela precisa também do aprendiz, porque senão morre, senão se claro. perde. Então, eu queria contextualizar assim só para, né, me colocar nessa posição aqui que eu acho também muito importante e eu vejo que isso tem relação também com a questão da escuta, né?
é uma posição humilde, né? A gente que principalmente que está vindo de fora, né? Nós estamos aqui vindo de um outro país, de um outro continente, para fazer um trabalho humanitário, né? Então aqui a gente faz um trabalho social, é tudo grátis, é tudo visando a melhoria das condições de vida daquela comunidade. A gente também tem que tomar cuidado para não fazer, para não inverter esses papéis, né? Chegar como quem está aqui, olha só, vou só te Olhando de entregar cima para também. baixo. Exato, exato. E essa relação, ela fica mais bonita quando ela assume essa horizontalidade. Oi? Acho que estão me dando uma instrução. Assim, Estão me dando uma instrução, que acho que eu melhor, estava com o fone errado. tranquilo. E, ô Lilian, posso contar uma história muito legal que você vai falando, vai vindo um monte de história na minha cabeça e vem um pouco da história de como surgiu o samba no Brasil. Olha só que legal, como era o Rio de Janeiro há muito tempo atrás, que era a capital do Brasil. Imagina, acabou a abolição, foi um dos últimos países a abolir a escravatura, então vieram todos os negros de todas as partes do Brasil para o Rio de Janeiro para trabalhar. Ou seja, eu acho que eu estou fazendo um paralelo um pouco com Malawi, né, que vão muitas etnias, muitas pessoas para o Malawi para achar esse bem-estar, uma oportunidade de vida, de continuar, de ter um futuro. E o Rio de Janeiro, uma época do Brasil, foi isso. Os negros não tinham nada, eles foram para a capital para ver se conseguiam algum trabalho, e lá muitas etnias diferentes, de vários escravos que vieram de países diferentes da África, se juntaram e foram compartilhando o que tinha de melhor, a sua cultura, a sua dança, a sua música, a sua poesia, cada um com seus dialetos diferentes, e a casa da tia Ciata, que é uma história muito bonita de conhecer, que era aquela senhora, a mãe negra, que abraçava vários negros que vieram de todo o Brasil, que vieram de vários países diferentes da África, e ali aquele batuque se juntou, se misturou e criou uma cultura nova, a cultura do samba, depois o chorinho, depois foi essa mistura que é muito bonita, que em vários países tem essa mesma história, quando pessoas de diferentes lugares se encontram, tem essa visão que somos iguais, vamos escutar, e cada um compartilha o que tem de melhor. Aí surge uma nova cultura muito bonita, como é a nossa do Brasil. E eu acho que aí pode estar surgindo uma cultura muito bonita, porque você está falando sempre de respeito, de pessoas que vêm, de pessoas que compartilham o que tem de melhor, não só da África, mas você que veio do Brasil com a sua família, provavelmente outras pessoas vêm também para tentar ajudar. E é um trabalho muito bonito. Obrigada. Sim, sim, nasce a coisa nasce essa coisa linda que é o samba, né? E, No final tudo dá assim, samba. tudo dá samba. Até aqui eu já sambei também. Não, não. Aliás, quando eu cheguei, eu trouxe um monte de instrumento, né? Porque, enfim, eu estava muito envolvida nisso. Isso foi uma coisa até curiosa, que quando eu saí do Brasil, eu estava me aprofundando numa relação com a cultura popular através dos ritmos maranhenses, porque eu tinha inspirações muito grandes lá do Maranhão, em Paraty. Em Né? E eu tive Paraty. uma mestra amiga maravilhosa, que eu tenho ainda, lógico, que é a Daiane, e com ela e a família dela, o Bruno, eles têm 3 filhos, enfim, eles são, sabe, aquela família modelo, brincante, assim, maravilhosa. Que legal. Com eles eu aprendi tanta coisa que isso ainda estava muito vivo em mim. Eu trouxe para cá tudo que eu estava vivendo lá, né? Então eu trouxe na forma de objeto, de instrumento, eu trouxe para cá. E agora, só para completar a nossa relação, assim, né, Brasil e África, uma coisa que também foi das primeiras coisas que eu fiz aqui foi, gente, vamos batucar junto, né? Ah, Um que demais. pessoal enfim, que a música aqui na África eu não preciso nem dizer, né? Que isso é uma coisa totalmente não sei, Orgânica, não é inata, né? É orgânica, exato. Ela é viva demais. Eles têm isso muito vivo, tanto no corpo, né, na dança, quanto na voz e nas mãos, enfim, na questão do instrumento. E aí a gente, na primeira semana, eu falei, não, vamos fazer um ijexá, então, mostrar aqui o agogô para eles. Aí eu mostrei o agogô do ijexá,
E, pô, no Brasil, se você vai numa aula de percussão, primeira coisa, a pessoa pega um agogô, né? Mais facinho, ainda assim fica um tempão lá para aprender, né? Eu botei uma vez ali, tava todo mundo fazendo e batucando. Eu mostrei também uma vez o jongo, e daqui a pouco ele tava lá, Falei, gente, a gente Que veio daqui demais. mesmo, né? O Brasil é a África mesmo. As origens. Isso foi tão especial, assim, para mim, porque não deixou morrer, né? Não deixou morrer isso que estava muito vivo, que eu estava assim com uma certa... Apesar de entender que estava vindo para esse lugar onde isso é muito vivo, eu estava com um certo ressentimento de estar deixando isso também para trás, né? Claro. Mas aí aqui eu já encontrei Você um monte foi na de origem, gente. né? Você foi na raiz de tudo. Isso, eu já encontrei tudo que eu precisava para fazer o nosso batuque. E Lilian, olha só que legal, eu acho que eu vou compartilhar com todo mundo. Tem uma frase que eu sempre falo, que origem e originalidade vêm da mesma raiz. Quanto mais você busca as suas origens, mais você tem ideias originais. Quanto mais você volta, nossa, sou professor de música, tem muita gente que está acompanhando aqui a live que é professor de música, mas você já parou para pensar que música te levou a apaixonar pela música, que depois te levou a ser professor de música? Talvez essa sua origem, essa sua música que tocou o coração quando você tinha 6 anos de idade, tem elementos elementais que faz você descobrir coisas novas hoje em dia, né, com tanta informação. Quando você vai para a origem, como você falou, do boi do Maranhão, o tambor de crioula, a caixeira do divino, e muita coisa tão linda que tem no Maranhão, a família viaja, vai para Paraty, viaja com a sua cultura, talvez aí tem elementos, coisas elementais que faz você conectar com povos de toda a África no Malawi. Isso é muito bonito. E eu queria saber, Lilian, uma música daí que você aprendeu quando você chegou, que você pode compartilhar com a gente, pode cantar ou fazer alguma coisa. Tem alguma música que você fala, nossa, essa música é muito bonita porque me lembrou o jongo, ou me lembrou o coco, alguma coisa que se tocou seu coração, você fala, nossa, tô em casa. Caramba. Então, pode ser brincadeira, porque o que pode ser, aqui, pode ser. Claro. O que aconteceu aqui foi enfim, levando para o lado também do nosso movimento ali de Educando pela Brincadeira, né? É que eu descobri que a gente não só educa brincando, a gente também se comunica brincando. Então, uma coisa que aconteceu e que foi sensacional, que eu vi na prática, assim, não estou inventando, ninguém me contou, foi assim mesmo. A gente chegou e estamos morando, né? Eu, minha família, 2 crianças pequenininhas, na zona rural do Malawi, né? Com pessoas que não sabem nem o que é o Brasil, onde é o Brasil, enfim, nos estranham, né? As pessoas nos estranham a princípio. E as crianças vêm com uma curiosidade muito grande para perto da gente, né? Vêm com uma curiosidade muito grande, não falam a nossa língua. Tem muita criança aqui, principalmente nas zonas rurais, que também não falam inglês. Então a gente não pode conversar, a gente não pode saber o nome, a gente não pode saber nada. Tem as palavras. Desde o primeiro dia em que a gente estava lá, eu estava brincando... Iapo, Iapo, Iana, eu estava brincando, sai, ô piaba, saia da lagoa. Eu estava brincando, palo, palo. O palo, palo. Bonito. Essas referências, né, que também já tinha, já também não sei mais de onde vem, mas já tinha essa referência do palo, palo. Eu estava brincando com elas e elas trazendo as músicas delas, as brincadeiras delas também, que eu também não vou saber aqui cantar. Mas, nossa, a gente brincava horas. E elas iam para casa e no dia seguinte elas voltavam gritando assim, palo, palo! Muito bom. Português. Nossa, é impressionante. Estevam, você for no vilarejo ali do lado do campo onde a gente está, né? Todas as crianças cantam palo-palo e por aí vai, elas cantam um monte de coisa. Então, eu aprendi isso, que a gente se comunica pela brincadeira. A brincadeira, desde a cultura popular, né, que foi ali onde eu vi esse potencial educativo, mas para além, né, para além disso, a brincadeira tem esse potencial de criar esse senso de união, né, entre as pessoas. Então, elas me viam como um ser exótico, mas na hora que eu me mostrava disponível ali para brincar, nossa, isso acabou a fronteira entre nós, né? Acabou completamente. E elas se aproximavam
E é isso, e a gente estava junto. E a maioria eu não sei nem o nome até hoje. Enfim, isso é curioso, né? É curioso pra caramba, porque a brincadeira ela tem esse potencial. Então, a partir daí, eu acho que foi bem nesses primeiros dias, sabe? No primeiro momento que eu vi e me deu um insight assim, nossa, isso é muito poderoso, sabe? Isso é Que muito bom. poderoso. E aí eu passei a observar, eu passei sem pretensão nenhuma, né? Mas de observar mesmo como é que as brincadeiras elas são feitas aqui, qual é a diferença das que eu conheço, como é que as minhas filhas brincam com as pessoas daqui, seja com refugiados do Congo, seja com malauianos. Então eu passei a observar isso e hoje eu estou até com um certo repertório assim, legal, né? Sim, sim, com certeza. Mas é isso, foi porque eu vi que ali naquele brincar tem uma coisa mágica, né? Tem uma seriedade, assim, uma coisa assim, Claro. sabe quando falam que brincar é o ofício da criança? Da Não sei criança, mais claro. quem fala, mas falam muito. O Iracuma. Tem Iracuma, o Roquinho, o pessoal lá Ah, do território do brincar. é, Aliás, também. o Roquinho, um pouco antes de eu vir para cá, pode pegar. Eu fiz uma formação com ele e ele trouxe muito isso da questão do corpo, né? Que o brincar ele usa o corpo como um meio para alcançar um fim que é essa alegria Claro. compartilhada entre os povos. Então, voltando àquela sua pergunta da pedagogia, né, da Ah, filosofia que a gente trouxe para essa escola, que, aliás, um parênteses, eu não sei se eu comentei, é uma pré-escola, por enquanto, que vai subindo, a ah, ideia é ela ótimo. ir Para a subindo, escola. Ah, subindo com essas crianças, né, enfim, até onde der. É essa filosofia do brincar mesmo, do se reconectar com essa infância. E isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim, já era uma ideia. Quando eu cheguei aqui, eu vi esse potencial se tornou de realidade. dialogar, sabe? Como é Claro. que essa linguagem universal existe na brincadeira. E aí você vê que até as brincadeiras são iguais mesmo, né? Toda hora eu estou vendo, nossa, Aê! isso é Você se pique-esconde. identificar com o outro. Tanto as crianças, quando te viram brincando de palo e apo, falam, nossa, mas isso parece comigo. Você está falando um pouco sobre mim. Porque sabe o que é muito legal? Quanto mais a gente viaja, eu tive a oportunidade de viajar para muitos países também, e não falando inglês, não falando turco, não falando iraniano. Tem até muita gente do Irã hoje aqui, porque eu dei uma aula para o Irã, tá todo mundo... E as pessoas se identificam, porque essa tradição, essa brincadeira, conecta música, dança e linguagem. Quanto mais tradicional tem esses elementos. E a brincadeira não é música com dança e com poesia. Não é uma coisa, como se fosse um sanduíche, né? Põe um em cima do outro. Não, Uhum. é o ponto de encontro desses elementos. E muda tudo, é como se fosse uma sopa, que você põe um ingrediente, põe outro, e isso transforma em uma outra coisa. Você não sente mais o sabor só da música, só da dança. Isso se Uhum. funde, né? Faz uma sopa gostosa que conecta tanto o nosso corpo, quanto o lado cognitivo e emocional. E quando a gente conecta tudo isso, ó, música, dança, poesia, cognitivo, motor, emoção, isso fica grudado no nosso corpo, né? Como andar de bicicleta, a gente não esquece nunca. E a nossa Nunca. cultura tem isso, a nossa cultura do Brasil, a cultura do Irã tem isso, do Malau e de tantos povos tem isso. Então, é a melhor maneira da gente criar identificação, de saber que somos iguais, né? Uhum. Muda as Isso. palavras, mas o sentimento, o corpo dançante é o mesmo. Abre um diálogo assim, né? Que talvez fosse difícil se a gente fosse ficar tentando trocar uma ideia para começar um diálogo. Quando você já chega brincando, aquilo fica muito fácil e tem uma universalidade no movimento mesmo. Você às vezes, se você tentar explicar, sabe quando você tenta explicar uma brincadeira, a pessoa não sabe. Aí quando você começa a fazer, eu brinco disso. Enfim, porque a amarelinha, por exemplo, talvez eles desenhem diferente aqui, mas o movimento do corpo se equilibrando tem uma brincadeira para isso. Eu vou cantar a música que a gente reconheceu aqui, que é muito parecida com Atirei o Pau no Gato, porque o movimento, quando você olha o corpo fazendo a brincadeira, é aquele movimento da roda girando e tem uma hora que
tem uma pulsação mais forte e depois as crianças descem Tem que no chão. agachar. Canta pra gente. É muito igual, né? É muito igual. Tá, calma aí, olha só, se tiver alguém que fala Swahili aí, Não, pera aí. por favor, tenha paciência comigo, porque, né, meu Swahili, eu perdi minha professora presencial por causa da pandemia, infelizmente, eu tô tendo que me virar aqui. Mas é assim, o nome é Mama Helena. Eu acho que eu já botei no Instagram também umas crianças brincando. E eu não sei exatamente, até a primeira frase eu até sei o que significa. Tupi, que significa vamos cozinhar, e bugali significa é um angu, é um tipo de, se a gente fosse, né, com um olhar brasileiro, você olha para aquilo, angu. É muito comum, Ótimo. muito comum aqui. Então ela tá chamando a Mama Helena para cozinhar bugali e depois eu não sei o que fala. Mas é assim, Mama Helena, tu pique bugali na samaki, landa maiangoni, kisese, ayuyu, apicamagote, ayuyu, apicamagote. Aí nessa hora as crianças descem. Então, tá vendo? Que maravilha. O corpo fazendo essa brincadeira, você olha, nossa, eu já fiz isso, a minha filha faz isso. E você entra na brincadeira sem pensar muito, né? E você começa a cantar. Te hipnotiza, você vai... Que bonito. E olha só como línguas, né? Olha só como é legal o processo de aprender uma língua também, né? Vai através das canções infantis, você aprende uma língua nova, você vê e se repete com uma melodia, as frases, tem a prosódia, que é essa conexão da poesia com a melodia, e isso faz você ficar registrando as informações. E quando você movimenta, então, aí é mais fácil de você aprender uma língua se você não só está cantando, mas está dançando em comunidade, você está com os outros, e isso faz você lembrar. Tem uma frase, Lilian, vamos ver se você sabe de quem que é maravilhosa, fala exatamente tudo isso que você está falando, que é: a gente conhece mais uma pessoa em 1 hora de conversa, 1 hora de brincadeira do que 1 ano de conversa. Ah, não sei, mas concordo plenamente. Parece tão atual, mas quem falou isso? Platão falou isso há tanto tempo atrás, ele já sabia que você não precisa das palavras, você precisa das brincadeiras, isso te faz mostrar quem é a sua essência, Lilian, com a essência do seu amigo do Malawi, e 1 hora de brincadeira vale mais do que 1 ano de conversa, isso é muito bonito, e você está falando exatamente isso nos dias atuais. E não é só com as crianças, né? Como aqui eu vim para fazer essa gestão da escola. E, então, assim, eram muitas coisas, mas uma atividade que eu tive que me dedicar logo que a gente chegou foi a formação de professores. Falei, gente, essas pessoas, o que eu vou fazer com elas? Vamos começar brincando, porque a ideia, principalmente na educação infantil, né, era justamente que aquela pessoa adulta ela pudesse se reconectar com esse estado de infância que coloca ela numa relação mais horizontal com a criança. Porque se ela continuar olhando assim, e aqui a gente tem essa tradição escolar muito forte, eu diria que bem mais do que no Brasil. No Brasil eu vejo, enfim, até nas próprias leis, né, se diz outra coisa, tem muita gente que faz outra coisa, apesar de você ainda encontrar modelos mais tradicionais de um modo geral. Só que aqui é muito mais ainda. As escolas, elas têm essa divisão mesmo, né, do professor com o aluno, tem questão do corpo, né, castigos corporais. Então, assim, eu falei, se eu ficar falando tudo isso, bom, talvez em algum momento a gente vai chegar em algum lugar, mas vamos tentar nos reconectar com esse estado de infância que faz a gente enxergar aquele ser como um ser, inclusive com muito mais potencial do que eu, né? De olhar para as coisas assim com um jeito novo, né? Um jeito de descobrir novos caminhos. Então a gente brincou pra caramba na formação de professores. Que demais. Nas reuniões a gente brinca. Quando eu vejo que o negócio está ficando muito sério, assim, eu falei, gente, até agora, né? A gente está fazendo brincadeira, a gente está fazendo reunião no meio da pandemia, enfim, falando só de coisa séria, né? Coisa
Falei, gente, não, tem que ter um momento aqui que a gente vai dar uma reconectada. E tem que Claro. adaptar, porque coronavírus não deixa a gente dar a mão agora. Não, E eu fiz uma brincadeira sua, que eu agradeço muito, que todo mundo amou. Acho que eu até coloquei lá na comunidade. A última reunião a gente fez Alice Chubby Chubby, versão corona free. Então a gente não se distanciamento. encostou. A gente não se encostou e adaptou lá com outras coisas. Assim. A música conectou, né? Deixou mais pertinho. Continua conectando. E olha só, gente, todo mundo está escutando a Lilian, olha que importante, parece uma coisa simples, mas a Lilian está ensinando a gente uma coisa muito importante, que não é só ensinar a brincadeira. Isso às vezes tem gente que já tem um repertório, mas é você dar a esses professores que estão formando, outros professores, falar da importância do repertório que ele já tem. Às vezes, ele não dá a devida importância para aquele universo que ele viveu quando era criança, daquela música que ele aprendeu da avó, porque aquilo foi apenas uma brincadeirinha. Mas quando vem alguém de fora e fala, como a Lilian, né, vem lá do Brasil, e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? É muito importante, porque tem jogos de linguagem que pode auxiliar na alfabetização, fala dos conceitos musicais, fala de equilíbrio, né, conhecimento corporal, lateralidade, coisas que vão ajudar no desenvolvimento integral da criança. E você está falando para ele, olha, isso que você tem é muito importante. E aí o professor o que vai fazer? Começar a voltar às suas origens e falar, nossa, então agora eu tenho meu repertório, mas eu vou ter uma visão ampla de saber que realmente ele pode trabalhar e desenvolver a criança nesse aspecto. Olha lá, nesse outro aspecto, essa é a vida. Que demais, a família toda junta. E, Lilian, uma dúvida. Quando foi que a gente se conheceu? Que você conheceu Educando pela Brincadeira, Estevão, e isso fez sentido para você no seu trabalho? Tá. Ai, Lisoca, meu Deus do céu. Pois é, tá vendo a palhacinha aqui em casa. Não, é demais. Olha, eu já tinha feito um aquecimento do Educando pela Brincadeira, eu acho, antes desse último, né, que me fez entrar no grupo. E eu já, assim, na verdade, quem tem filho, eu acho que conhece você, Estevão. Quem tem filho, conhece palavra cantada, e quem conhece palavra cantada acaba conhecendo o Estevão. Então eu já te conheço graças às minhas filhas, né? Que eu sou muito grata. Aê, demais. E então, a partir daí, eu passei a te acompanhar. E nesse último Educando pela Brincadeira, acho que foi... Eu tinha acabado, enfim, a escola tinha fechado por questões da pandemia e a gente ficou numa configuração aqui que, por acaso, estava tudo assim, encaixando, né, para eu fazer o curso. E aí eu fiz o aquecimento e no aquecimento, eu lembro, até um ukulele de bobeira tinha aqui em casa. Eu falei, que bom! Vou tocar o ukulele. Não dá mais, já levou embora. Mas já foi embora. Ukulele emprestado. Mas eu aprendi um monte nesse tempo. Que bom. E aí eu aprendi o baú que você tocou no aquecimento e as meninas ficaram tão assim piradas. E eu falei assim, gente, agora, é a hora. Estamos trabalhando de casa, estamos com um ukulele de bobeira. O preço estava bem legal, estava bem acessível. E aí... me joguei e tô adorando, assim, é muito, muito bacana. Mas, desculpa, qual era a pergunta mesmo? Não, exatamente, como é que você conheceu? Eu acho muito legal, você falou das filhas, né, e que a gente, às vezes a gente sabe que é interessante, que é legal, mas quando a gente vê o resultado em casa, a coisa muda inteira. Então você vê seu filho assim, brincando, eu falei, epa, alguma coisa tem aí, né, porque realmente... O que vale é se chegou nas crianças, comunicou com as crianças. Então a gente vê, tem alguma coisa aí, deixa eu descobrir o que tem. Elas são um termômetro, né? Totalmente. E aí, a partir de então, elas sabem um monte. E como a gente está convivendo com a nossa vizinha, que é malauiana, a gente ainda pega essas brincadeiras e vai pirando ali vamos tentar botar palavras em Chichewa. Aí a última brincadeira foi essa. Vamos pegar chocolate e ver quantas palavras em Chichewa com 4 sílabas a gente consegue achar. E aí ficamos pensando e achamos, e elas brincam de chocolate, então, em português, em inglês e em Chichewa. Não, Chichewa, você vai ter que fazer uma palavra em Chichewa com a gente do chocolate. Quem não conhece, chocolate é assim, chocolate, lá, chocolate. Só que em Chichewa, a Lilian vai ensinar pra gente. Faz comigo então.
Tá. Calma aí. Tem 3. Tipatipatá, tipatipalá, tipatá, tipalá, tipatá. Gali, gali, momo, gali, gali, toto, gali, mo, gali, to, gali, moto. Tite, tite, lele, tite, tite, lala, titele, titelá, titelela. Ó, falei 3. Ah! E o que significa? Tipatala é hospital. Galimoto. Nossa! Tá, você quer anotar? Eu quero anotar, eu estou anotando tudo que você fala. Ti. As palavras em Chichewa costumam começar com ti, C-H-I. Ti. Legal. Tipatala. Aí é bem igual o nosso mesmo. É hospital. Galimoto. Galimoto é carro. Ah, que legal. E titelela. Titelela. É uma dança tradicional daqui do Malawi, que eu descobri também, foi a primeira coisa que eu descobri, porque eu ensinava, como é que é? Sai, o piaba, e elas me ensinavam titelela. Então, titelela. Não, essa língua é super percussiva, depois a gente fica pensando, não, por que ali muitos países da África, regiões, tocam percussão super bem, é só ver a língua. Tipatala, galimoto, titeteira, já tem todo swing, né, na maneira de falar, parece um trava-língua. Que demais. E olha só que legal, se a gente for pensar o Brasil, voltando, eu fico sempre tentando fazer esse processo histórico, né, para ver nossas origens. Imagina, muitos europeus que saíram da Península Ibérica, foram para o Brasil, eles levaram suas brincadeiras também, né? E quando chegaram lá, e tem os filhos que já foram misturas de um monte de coisa que aconteceu no Brasil, os netos, eles começaram a adaptar as brincadeiras para nova linguagem. No Brasil, que mistura muito, claro, português, mas tem muito de palavras iorubá, tem algumas influências guarani também, tupi, e aí foi misturando, e também muita imigração do Japão, do Líbano, como tem no Brasil, isso foi se misturando e as músicas foram se adaptando, e a gente acha que às vezes, a música é tradicional brasileira, mas já foi alguém como a Lilian, que plantou uma sementinha ali e foi adaptando, colocando as palavras, como é que fala a mesma língua? Chichewa? Chichewa. Chichewa. Vou te dar mais 2 palavras em Chichewa, essa você vai ficar de cara. Mesa e sapato. Igual. Igual. Mesa, você sapato, já sei falar Chichewa. Ai, muito bom. Eu amo essas trocas, assim, né? Essas descobertas, toda hora. Essa é uma descoberta. Inclusive, sapato também em Swahili é sapato. Eu não sei se escreve igual, mas fala igual. Porque pode ter uma conexão de Moçambique, dos portugueses, que algumas palavras são iguais. Pode, porque, enfim, historicamente, ainda mais Moçambique, que está aqui do lado, né? Mas tinha, até mesmo antes dos colonizadores, né? Mas eu imagino que mais fortemente pela questão do tráfico negreiro, né? O tráfico de escravos, que essas palavras foram passeando. Então tem essa história pesada, né? Mas que, enfim, às vezes dá uma coisa aí que hoje a gente olha e fala, poxa, por isso eu posso entender uma palavra de lá, né? Sim. Mas sem tirar o peso, né, claro. da história da escravidão, que é muito forte e que a gente tem que sempre olhar também com esse cuidado, né? De entender que a gente tem muito de bom, né, na nossa mistura, graças a isso, mas que isso tem as suas consequências também até hoje, né? Foi um custo sofrido que a gente não precisa passar isso novamente, né? A gente já sabe o dano que isso faz. Eu acho que a gente pode compartilhar de uma maneira mais saudável essas brincadeiras, e passear pelos diferentes países de uma maneira mais saudável. E agora, ao contrário, né? Você falou dessa brincadeira tão legal que você cantou, que pareceu Atirei o Pau no Gato, e uma que as crianças mais gostaram, que você compartilhou quando você chegou aí, você cantou, você já falou do Saipiaba, você já falou do Palo Bonito, Iapo. Tem alguma outra que você toca e que as crianças querem? Falar, Lilian, toca pra gente aquela brincadeira, aquela música.
Cacuriá. Qualquer Ah, cacuriá. que legal. Aí vem Maranhão novamente. Eu toco muito cacuriá aqui e quando a gente estava lá, às vezes eu não estou nem tocando, estou só cantando, mas o cacuriá tem muito corpo, né? O cacuriá tem a imagem dos animais, então a gente pode imitar os animais. E isso é certo, né? Com criança não tem como dar errado fazer criança se transformar em um animal. Então, aqui em casa, eu acho que a preferida é a... Fui à praia pegar siri, fui à praia pegar siri, o siri me mordeu. Eu sacudi, os peixinhos da lagoa começaram a rir. O siri me mordeu. Eu sacudi, os peixinhos da lagoa começaram a rir. Essa aí é fantástica. Que demais. Caranguejinho. Tá... Olha só, gente, a Lilian falou outra coisa assim, muito rápido, mas presta atenção no que a Lilian fala e fica nisso, porque ela falou animais, como esse encantamento pelo universo animal, a criança adora imitar cachorro, galinha, ver um pato, e a expressão corporal que a criança faz, né? Desde ficar de pé, mas em 4 apoios, em um apoio, imitando os animais, isso encanta crianças de todo mundo, não é só no Brasil, você vai para a China, vai ser assim também, e o cacuriá, que é essa cultura tão maravilhosa que a gente tem no Brasil, no Maranhão, ele conta uma história, né? Não é só uma dança, tem a dança, tem a música, e tá sempre em roda, a gente pode beliscar o outro, né? Como você tem, você tem que cutucar, fazer cosquinha de vez em quando, mas você tem esse enredo, essa história que uma pessoa foi pescar e aí aconteceu alguma coisa, ou seja, tem um enredo junto, isso faz muito sentido para a criança, e é um repertório que, se você trabalha principalmente com educação infantil, vai pesquisar também a cultura do cacuriá, com toda a sua riqueza de histórias, tem muita coisa no YouTube, e grandes mestres aí por todo o Brasil. Que demais, Nili, muito bom. E aí tem um lago também, né? A gente está falando de pescar, de peixe, e tem um lago muito bonito que você já falou na comunidade. Tem um lago gigante, é um dos grandes lagos aqui, né, enfim, eu também não sou uma especialista em geografia da África, não, mas aqui a gente está naquela região que é um afastamento de placas, né, o Rift Valley, então formou-se esses lagos, né, gigantes. E é um lago que parece um mar. Então, que demais. Então, você olha, você fica assim, emocionada. Eu fico emocionada quando eu vejo água, porque a gente morava em Paraty. Paraty era tão água, né? Era cachoeira, era mar, era chuva todos os dias. E aqui foi uma mudança abrupta, né? Porque aqui é terra, é poeira, é continental. E a gente não mora próximo do lago, né? Assim, é relativamente próximo, 1h30 você chega, mas não é... E também, enfim, trabalhando pra caramba, não dá tempo de dar aquela escapadinha pro lago. Então, quando eu fui a primeira vez no lago, eu lembro que eu me emocionei assim, muito, porque é lindo. E o lago, como ele corta quase o país inteiro, ele também ele tá nesse imaginário, né? Todas as tradições das populações que moram ali à margem do lago, tem história, ou a alimentação, tá tudo relacionado àquilo, né? Aí eu fico lembrando muito das tradições caiçaras, né, de Paraty, das pessoas que estão muito vinculadas ao mar, os pescadores. E isso tem nas músicas também malauianas, né? Tem muita figura do pescador, do peixe, enfim, do lago em si, né? O lago em Chichewa chama Nyanja. Nyanja. E, inclusive, Malawi, antes de ser Malawi, era chamado Nyasaland, por causa a terra do lago, né, do Nyanja. A terra do lago. Isso. Que demais. Olha só que bonito como a água, as civilizações de todo mundo, né, está em torno da água, que representa a vida, né, essa fertilidade. E eu acho que não só a cultura caiçara, mas se for pegar o Rio São Francisco, que vai todo, desde o norte, passa o interior de Minas, o tanto de cultura que está conectada através desses rios, como a gente tem que preservar, como as canções e as tradições nascem ao redor desse culto, né, do rio, que te
dá comida, te dá água e faz você criar civilizações, tudo na Mesopotâmia, em torno dos rios. E, muito importante, Lilian, a gente está acabando, infelizmente, a nossa conversa, passou muito rápido. E eu queria só falar para todo mundo que está aqui escutando a gente, olha como é importante, quanto mais você consegue conhecer um pouco da sua origem, qual que é a cultura popular do seu estado, da sua cidade, do seu bairro, estuda ela, pesquisa, liga para sua avó, fala, vó, qual que é aquela canção que você cantava para mim? Quanto mais você conhece a sua origem, mais você consegue conectar com origens de povos tão distantes, como que a Lilian está aí no Malawi. Então, a gente tem algo em comum, a gente tem algo elemental que mora na nossa tradição, que mora nas nossas brincadeiras. Então, pesquisa, você que é professora, você que é mamãe, se sinta inspirado pela Lilian, pelo esse projeto maravilhoso, conheça a sua origem. Quanto mais você se aprofunda no que te formou, no que é hoje, mais você vai conectar com pessoas que parecem ser tão diferentes, mas somos muito mais similares do que diferentes. Obrigado, hein, Lilian? Imagina! E a mensagem final é essa mesmo. O brincar, ele tá dentro da gente, né? É algo até que para quem não está muito acostumado, mesmo sendo adulto, mas existe esse impulso. Quando você se vê no meio de uma brincadeira, aquilo te acaba com você, né? Você se entrega, você acaba se entregando porque tá dentro da tua célula mesmo, né? Eu acho que vai além de você, é uma coisa ancestral, é uma memória planetária e não sei, universal. Traz no seu gene, né? As culturas do seu bisavô, tataravô, tá tudo aí. Que demais, Lilian. Um beijão no Gabriel, na Liz. Como é que chama a sua outra filha? Luna Rosa. A Luna Rosa, todo mundo do projeto. E também, que está sempre aqui com a gente, mostrando, compartilhando. A Vicky, nossa, a Vicky, ela é... Porque nessa de repertório, a Vicky, ela é a minha fonte, assim. Ela é muito, muito gentil, generosa, sabe? As crianças são muito generosas. Elas dão tudo aí. Então, dão tudo, dão o de melhor. Então, siga, olha, eu aprendo muito com vocês, com todo mundo aí desse projeto maravilhoso no Educando e Sonhando pelo Mundo, né? Que é o Instagram que a Lilian tá com a filhinha. Ei, Liz, tudo bom? Obrigado por apresentar as brincadeiras para sua mãe, tá bom? Um dia a gente vai se encontrar. Ele tá te agradecendo aqui, acho que ela não tá ouvindo por causa do fone. Você tá de fone. Tá demais, hein, Lili? Então, muito obrigado. Acho que você ajudou muita gente, inspirou muitos que estão aqui. Oi, Vicky! Tudo bom? Graças. Thank you so much for your games. Chipatala means. Ask him. What is Chipatala? Chipatala? Chipatala é hospital. Yes? I know. Galimoto. Ponto pro Estevão. Muito bom. Ei, Liz. Aluna. Tá aqui. Toda a família. Então, Lilian, muito obrigado. Fica aí com a família. Muita saúde. E continuamos conversando pelo curso e no Educando e Sonhando pelo Mundo. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Um beijo gigante, um beijo para todos, valeu. Beijão, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Aê, que demais. Então, uma live inspiradora, vai atrás da Lilian, @Educando e Sonhando pelo Mundo, esse projeto muito bonito, Fraternidade Sem Fronteiras. E eu vou entrar agora lá para ver mais, aprender mais dessa história do Malawi, mas que deve estar passando em muitos países, em muitas regiões deve estar passando por isso. E o bom é que a gente faz parte da mesma raça da Lilian, que tem pessoas que são voluntárias para melhorar a vida de pessoas que nem conhecem e estão lá dando o seu melhor para o mundo ficar um pouquinho melhor. Então, tem uma frase, eu acho que é Confúcio, que enquanto a luz do sol não aparece, continuamos acendendo pequenas velas na escuridão. Alguma coisa por aí, e a Lilian é uma dessas pessoas que acendem velas na escuridão para iluminar o caminho
E muito obrigado pela presença de todos. E vejo vocês no dia 3 ao dia 13 de setembro, que eu vou compartilhar mais dessas brincadeiras como uma ferramenta de ensino. Beijão, tchau.